Quintou! Alô, Brasil! Quinta-feira é dia de paz, é dia de bênção. Quinta-feira é dia de Quinta do Crescimento na Zona Oeste. Estrada dos Bandeirantes, 13.911 em Vargem Pequena. Deus tem uma palavra para você naquele lugar, gente. A igreja da Zona Oeste, cada dia que passa, crescendo, se fortificando, consolidando, expandindo. Deus seja louvado por isso. Um beijo aqui para o povo da Zona Oeste e nós estamos aqui na nossa jornada com a mensagem que vem do céu, a palavra de Deus para a sua vida. Manhã de paz existe para isso. Foi para isso que Deus me levantou, foi para isso que Deus me ungiu e é para isso que Deus tem me sustentado em nome de Jesus. E hoje é o penúltimo dia. Penúltimo dia, Gabriel. Nossa jornada que começou há quase um mês atrás, 180 horas em jejum. Quero lembrar uma coisa, que dia 31 agora, eu estarei ungindo todas as crianças ao final do culto, até 12 anos. Pastor, por que você vai fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Porque como nunca antes, as nossas crianças têm sido alvo de ataques diabólicos, estratégicos, sorrateiros e sutis. E nesse domingo, dia 31, nós estaremos ungindo todas as crianças, para que o Espírito Santo de Deus venha guardar a mente e o coração dos nossos cordeirinhos. Você não pode faltar. Traga seus filhos, traga seus sobrinhos, traga seus netos, traga os filhos dos seus vizinhos, traz todo mundo, porque vai ser uma manhã profética. Hoje eu quero falar sobre o texto que está em Atos capítulo 16, versos 25 e 26. Estamos hoje na nossa penúltima devocional, falando sobre causas impossíveis e vida espiritual. Atos 16, versos 25 e 26 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. E de repente, esse de repente aqui é lindo, qualquer dia eu vou pregar só sobre esse de repente aqui. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Para você entender onde que começa essa cena. Paulo e Silas estão em Filipos, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho do reino. Havia ali uma moça que era possessa de demônios e Paulo vai repreender o demônio dessa moça, essa moça que dava lucro aos seus senhores, e por conta disso Paulo e Silas foram encarcerados, por causa do ódio dos homens daquele lugar. Só que não foi qualquer cárcere não, tá, gente? Um cárcere subterrâneo, insalubre, escuro, úmido. O texto diz que eles estavam atados, amarrados pelos pés e pelas mãos. Só que o diabo esqueceu de amarrar o mais importante, a boca. Aí a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando e adorando. E aí acontece o que nós lemos aqui. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto. O final da história a gente já conhece. O carcereiro que tentou tirar a própria vida foi salvo, ele e toda a casa dele, conforme está escrito em Atos capítulo 16, verso 31. Palavras de Paulo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa. E como que aquilo que deveria se tornar em uma cena de morte e horror, porque Paulo e Silas não estavam condenados só à prisão. Aquela prisão inevitavelmente iria descambar em morte. E Deus trouxe um tão grandioso livramento, e vale a pena falar que geologicamente
Os estudos que foram feitos no subsolo daquela região onde eles estavam presos não possuem placas tectônicas, porque você sabe que o terremoto ele é fruto do choque de placas tectônicas que estão no subterrâneo terrestre, que se chocam com o movimento da Terra, produzindo o tremor. Mas ali não tem. Ali não é lugar de terremoto. Só que Deus não precisa do favor da natureza para produzir aquilo que vai trazer livramento aos seus filhos. Porque Ele é o Deus da ordem. Ele é o Deus que tem o comando na sua voz. Ele é aquele que lá na criação disse haja e ouve. Então quando Deus dá uma palavra, a natureza tem que obedecer. Os ventos, as ondas, os mares, as placas tectônicas, os terremotos, não interessa, gente. A grande questão que está em voga aqui é que Paulo e Silas estavam condenados, sem saída. Não havia escape para eles, como na segunda-feira nós falamos do povo de Israel. E da mesma maneira que Deus vai abrir um caminho no meio do mar, agora Deus vai fazer com que os alicerces estremeçam, as paredes venham ruírem-se, as portas abrindo-se e os carcerados sendo libertos. Até quando você vai precisar passar por uma circunstância até que sua boca se abra para glorificar o nome de Deus? Porque eles não glorificaram a Deus depois que as portas se abriram. Eles decidiram adorar perto da meia-noite, quando as portas estavam fechadas. E a grande pergunta que eu faço, Gabriel, o que é meia-noite? Perto da meia-noite. Meia-noite é o final de um dia ou meia-noite é o início de um novo dia? É meia-noite. O que eu tenho na meia-noite? O fim de um dia velho ou o início de um dia novo? Tudo vai depender do que vai sair da minha boca. Porque se eles continuassem de boca fechada ou se abrissem a boca para murmurar, aquela meia-noite não seria o prenúncio de um novo dia. Seria novo dia no calendário, mas um velho dia na circunstância, mais um dia preso. Mais um dia encarcerado, mais um dia cercado de impossibilidades, mais um dia de pés e mãos amarrados. Será que você tem se visto assim, de pés e mãos amarrados? Sem condição de se movimentar, sem condição de olhar para o lado e ver uma saída? Quem sabe, minha filha, e agora eu quero estender o meu dedo de profeta na direção de você, mulher, que se encontra numa situação assim. O que está te faltando é você abrir a boca para adorar no meio dessa circunstância. É fácil? Eu não disse isso? Porque quantas vezes atravessando o vale mais difícil da minha vida em 2022, vivendo literalmente uma vergonha, uma perda, um massacre emocional, sentimental, amado por tantos, mas também julgado por outros tantos, quando a minha alma estava esmagada e ao meu redor eu não via motivos para celebrar e fazer festa. Mas quantas vezes, com o gosto amargo na boca, Gabriel, eu falava, não, eu vou adorar. E uma coisa eu carrego como testemunho, minha gente. O diabo nunca ouviu dessa boca aqui uma palavra de murmuração. Não vou enganar você, tá? Por algumas vezes, pensamentos sobrevoaram a minha mente. Desiste, para, entrega, tu não é digno, tu não merece, não é para você. Olha as pessoas te olhando, olha não sei o quê, olha não sei. Os pensamentos que voam. Mas existe um provérbio, que eu acho que é um provérbio árabe, que diz: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha mente, a minha cabeça, melhor dizendo, mas eu posso impedir que faça um ninho. Está mais difícil de fazer um ninho agora, né? Que ficou mais complicado.
E quantas vezes os pensamentos vieram, ó, pássaros, aves de rapinas, demônios. Mas eu nunca permiti que isso fizesse um ninho e se transformasse numa palavra negativa, uma palavra de murmuração, uma palavra de morte, uma palavra de desistência. Quando Paulo e Silas estavam encarcerados e decidem adorar, isso é uma lição para mim, isso é uma lição para você, que quem sabe hoje é o dia de você dar o grito de vitória na sua vida. E contra tudo e contra todos, decidir mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a vergonha, mesmo em meio à injustiça, porque foi injusto aquela prisão deles. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu vou adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu vou me debruçar em adoração ao nome daquele que é fiel e poderoso para mudar esse relatório e essa circunstância na minha vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E quantas foram as vezes que quando esses pensamentos eles eram mais ferozes, Deus não usou um amigo, um irmão, para me mandar um WhatsApp, me fazer um telefonema. E quem sabe hoje eu estou sendo esse amigo para a sua vida. Por isso eu queria tanto te pedir que você deixasse esse like. Por quê? Porque quando você deixar o like, mais pessoas vão assistir esse vídeo. Quando você compartilhar, mais pessoas poderão acessar esse conteúdo. E se você ainda não está inscrita ou inscrito no meu canal, faça isso agora. Faz agora aí. Isso, se inscreve aí. Porque ainda tem mais uma palavra de Deus para a sua vida amanhã, sexta-feira. Trazendo uma causa impossível para nós, mas não existem impossíveis para Deus. Que Deus abençoe sua quinta-feira de paz e prosperidade, muitas notícias boas. E hoje à noite na Zona Oeste, Estrada dos Bandeirantes, 13.911, nossa Quinta do Crescimento, de braços abertos esperando você. Eu sou o pastor Leandro Reis, sou nosso Mãe de Paz. Não se esqueçam, Deus tem mais.